Então, é um sensorial muito importante a visão. Então, quando a gente tem um alimento que já está com algum tipo de alteração visível, deixa de ser interessante, certo? Então, é uma das reações que está diretamente relacionada com 50% das perdas econômicas relacionadas aí com a produção in natura do alimento. Então, ela contribui em termos de perdas com a redução dos atributos de qualidade, especificamente o que eu falei, né? Cor, que é o que a gente compra pela visão, e outras mais intrínsecas, né? Que é o sabor, que é o aroma e que é o valor nutricional do alimento, certo? Então, isso faz com que a indústria de alimentos, ela comece a desenvolver algumas formas de evitar que esse escurecimento enzimático aconteça, especificamente na área de produção de alimentos de origem vegetal, porque é muito mais comum. Alimentos de origem animal acontece na carne, acontece o que a gente chama de escurecimento químico, tá? Aqui a gente está falando mais de escurecimento enzimático, né? Que são enzimas que fazem parte ali da composição dos vegetais. Já nas carnes, acontece um outro escurecimento, que é o escurecimento devido à oxidação da mioglobina. Aí você tem alterações ali na cor, né, que não envolve enzima. É um escurecimento químico, que a gente vai falar lá na parte de proteína. Certo? Origem. Isso acontece devido à presença de enzimas chamadas... Seu áudio está falhando, Pro. Está falhando? Tá. Ok, Wellington. E agora? Melhorou? Está normal. Você estava falando sobre o escurecimento químico que escurece a mioglobina na carne. Isso, é porque assim, nos alimentos de origem animal acontece, mas não é necessariamente o escurecimento enzimático, é mais o que a gente chama de escurecimento químico, certo? Que a gente vai ver um pouco lá na parte de proteína, que é o escurecimento relacionado com a oxidação da mioglobina, a oximioglobina, aí acaba alterando a cor da carne, tá? Nos alimentos de origem vegetal, quem faz esse processo de escurecimento dos vegetais são as enzimas classificadas como polifenol-oxidase. Essas polifenol-oxidases, elas são enzimas que têm o código enzimático 1.14.18.1. Esse código é um código que a gente usa para a gente saber qual é a sequência a estrutura primária dela, né, o DNA, conhecer toda a estrutura molecular desta enzima para fazer estudos mais aprofundados, certo? Esse é o código. E é um código onde você obtém todas as informações, quais são as classes, quais são os tipos de polifenol-oxidase, quais são os locais mais comuns, quais são os fatores que influenciam na sua reação, quais são as formas de inibir. Então, pelo código aí dessa enzima, a gente pode saber todo o histórico, a gente tem todo o histórico dele. Então, é só jogar no Google que a gente vai saber. Isso tem para todas as enzimas, né? Como vocês sabem. Então, a polifenol-oxidase, o nome é um pouquinho complicado, mas se a gente dividir, fica bem simples para vocês. Então, poli significa muitos, então são muitas polifenol-oxidases, né? Fenol está relacionado com o substrato que ela atua, ou seja, o substrato que ela degrada, que são os compostos fenólicos, né? Que estão presentes nos alimentos de origem vegetal, especificamente. Exemplos de substância de polifenóis, a gente tem resveratrol, a gente tem os taninos, a gente tem ácido caféico. Aí deixa eu lembrar para vocês o que é o resveratrol. Todo mundo já ouviu falar dos benefícios do vinho? Já ouviu falar? Uhum. Que estão relacionados com antioxidantes, envelhecimento, coração, enfim. Então, o resveratrol é um composto fenólico que tem uma função específica no nosso corpo, né? Que é trazer esses benefícios aí devido à sua atividade antioxidante, por exemplo.
Os pigmentos escuros, né? Então, tem muito pigmento escuro nos vegetais. Aqueles pigmentos, alguns são da classe dos polifenóis, dos compostos fenólicos. Um outro que é muito comum a gente perceber sensorialmente é a presença do tanino. Então, quando a gente mastiga um caroço de uva, né? Ou quando você chupa meu nome? Um caju meio verdoso, você sente aquele pigarro no finalzinho da língua, né? Ali é um composto fenólico chamado de tanino. Por que a gente sente aquele pigarro, aquele amargozinho, né? Aquela coisa grudando na língua? Porque o composto fenólico ele é precipitado, na verdade, ajuda no processo de precipitação das proteínas, né? Da nossa língua, da nossa língua. E aí isso dá aquela sensação de pegamento, né? De pigarro mesmo. Então, esses são alguns exemplos que a gente consegue visualizar no nosso dia a dia de composto fenólico, tá? Então, essas polifenóis, elas degradam estes compostos. E as oxidases é a classe delas, ou seja, são enzimas que atuam na presença do oxigênio. Ou seja, elas estão bem, tranquilamente, quietinhas, no seu ambiente ali, alimento. No entanto, quando você expõe aquele tecido ao oxigênio, elas vão catalisar os compostos fenólicos, tá? Porque elas precisam que o oxigênio esteja inserido ali na reação para que elas iniciem o processo de degradação. Então, de modo geral, elas fazem parte de um grande grupo de enzimas conhecidas como oxirredutase, né? Elas atuam na presença do oxigênio, onde elas vão oxidar os compostos fenólicos, que são esses que eu expliquei para vocês, ao primeiro produto, que é o que a gente chama de oquinona, é o primeiro produto da reação, tá? Essa oquinona, a gente vai ver que ela é uma substância altamente incolor, sem cheiro, não tem muita alteração, ela não altera muitas características do produto. Na verdade, o que faz com que a gente perceba a mudança de cor, de aroma, é a degradação dessa oquinona, ok? Então, é um tipo de escurecimento que para alguns alimentos não é um problema, já que o problema do escurecimento enzimático hoje, grande parte dele está relacionado com o sensorial, com a cor do produto, mas para alguns alimentos isso não tem muito problema. Então, por exemplo, na produção de café, na produção de desidratados de um modo geral, na produção de alguns chás, é um tipo de escurecimento que a indústria ela não tende a minimizar, certo? Por que não precisa minimizar? Porque é um escurecimento que, na verdade, não vai impedir que o alimento seja comercializado, certo? Então, é muito comum você comprar alimentos escuros, com a cor um pouco mais diferente do natural, mas é um tipo de sensorial que o brasileiro já aceitou. Mas lembrando que é uma reação que não afeta só o sensorial, afeta o valor nutricional também. Amém? Amém. Bom, é uma enzima que é apontada aí como uma das enzimas mais importantes na defesa dos vegetais. Gente, vocês estão acompanhando aí qual slide? Sinaliza para mim. O 3? É o 3. Pronto. Ela está relacionada com a defesa do vegetal, então, na natureza, ela foi criada com o objetivo de evitar que os vegetais se degradassem devido à presença de pragas. Então, por exemplo, quando você pega um vegetal, uma fruta que está na planta, né, na planta mãe, e essa fruta ela está com algum tipo de obstrução, ela está com um ferimentozinho, ela está machucada de um lado. Às vezes você pega aquele vegetal e aquele machucado, ela está um pouquinho escura, né? Aquele machucado está um pouquinho escuro. Ali ocorreu um processo de oxidação, no caso de escurecimento enzimático, que, na verdade, aconteceu esse escurecimento enzimático, óbvio, porque está na presença do oxigênio, só que o objetivo ali é evitar que pragas ou que micro-organismos adentrem o alimento. Porque as substâncias que são produzidas durante o escurecimento enzimático são substâncias tóxicas para alguns micro-organismos. Então, na natureza, isso foi criado com o objetivo de defender o vegetal.
certo? Então, os produtos da reação da polifenol previnem a entrada dos micro-organismos infecciosos, né? E é um tipo de enzima responsável pela respiração das plantas superiores e fotossíntese, no caso dos tilacoides. Isso porque ela evita uma série de problemas relacionados aí com a entrada de micro-organismos que vão favorecer o processo de degradação do produto. Alguns fatores que a gente tem aí, muito importantes quanto ao escurecimento enzimático, são o tipo e a concentração do substrato fenólico, o tipo, que existe vários, né? Não só tem o resveratrol, não só tem os taninos ácido caféico, existe outros. Então, cada vegetal vai ter uma composição diferente. Então, em alguns vegetais você vai encontrar 3, 4, 5 tipos de compostos, outros 2, outros um tipo, um vai sobressair mais que os demais. Então, essa variação de composto fenólico, né? E a concentração deles vai interferir diretamente na velocidade da ação da polifenol. Um outro fator que é importantíssimo aí para favorecer a reação de escurecimento enzimático é a idade e maturidade do vegetal, porque está atrelado com a atividade de água. Então, quando eu tenho vegetais que estão no estágio inicial, vamos dizer assim, primário, estágio de vida ainda de crescimento, de desenvolvimento, de formação, você tem uma reação de escurecimento enzimático um pouco limitada. Ela não acontece tão rapidamente, ela não se prolifera tão rapidamente. Diferente de quando o vegetal ele está num estágio de vida mais avançado. Por quê? Porque ali você tem uma distribuição maior dos compostos fenólicos, porque quando ele está no estágio de amadurecimento mais avançado, você tem mais água, devido aos processos bioquímicos que levaram à produção dessa água. E aí, quando a gente tem um ambiente com mais água, essa água faz com que aquele substrato ele entre em contato mais facilmente com as enzimas. A casca ela tende a ficar um pouco mais sensível, no caso, ela fica mais frágil devido aos processos bioquímicos. Então, a entrada do oxigênio é muito mais fácil, né, do que quando você tem um alimento ainda um pouco mais rígido. Então, isso faz os problemas de maturidade ajudam no processo de escurecimento enzimático, porque facilita aí a interação de enzima, substrato e de oxigênio, né? Um outro fator importante é o pH. Então, nós temos pH em termos de alimentos de origem vegetais muito amplos. Então, você tem alimentos que têm pH 3 e você tem alimentos vegetais que têm pH 6. Então, é uma faixa muito ampla, né? Porque o pH ele é exponencial. Então, você tem enzimas do grupo polifenóis e oxidases que atuam em uma variedade de pHs. No entanto, quando a gente fala em pH ótimo, é a média das enzimas, das polifenóis e oxidases, que apresentam melhor atividade enzimática. Ou seja, existe um pH, existe uma faixazinha ali, que elas vão ter uma atividade mais intensa, né? Que é entre o pH 6 e 7. Então, os alimentos que possuem esses pHs entre 6 e 7 são os pHs mais susceptíveis ao escurecimento enzimático, tá? Mas tem alimento mais ácido que acontece, ok? Aqui a gente está trabalhando com pH ótimo, que é o pH onde a atividade ela é máxima. E a concentração de oxigênio entra como um outro fator que acelera aí o processo, que influencia na atividade da polifenol oxidase, tá? Então, essa questão da superfície de contato do alimento é muito importante. Então, por isso que quando o alimento ele vai amadurecendo, ele tende a perder muitas defesas naturais, né? A casca fica um pouco mais fragilizada, mais fina, e isso faz com que o oxigênio ele consiga penetrar muito mais facilmente no alimento. Não tem aquela proteção, aquela rigidez, né? Não existe mais alguns carboidratos que protegem da entrada do oxigênio.
né? Então, durante a maturidade, isso aí também vai favorecer a atividade da polifenol oxidase devido a essa baixa proteção da estrutura externa do mesocarpo, né? Vai facilitar a entrada do oxigênio. Da mesma forma que quando você tem um alimento que ele está exposto ao oxigênio, quando você coloca em um ambiente onde tem água, por exemplo, geralmente é um tipo de... a reação de escurecimento enzimático, ela não se propaga da mesma forma se ela estivesse sem a água, né? Isso está relacionado com a superfície de contato, está relacionado com a concentração de oxigênio, tá? Da mesma forma que acontece no refrigerador, né? Que a gente visualiza lá que essa reação ela é bem mais lenta lá do que fora. E um outro fator é a temperatura. Da mesma forma que acontece com o pH, a temperatura ambiente ela é muito importante, tá? O pH seria um fator intrínseco e a temperatura seria um fator extrínseco. No caso aqui da temperatura, que é um fator extrínseco do ambiente, a ótima que a gente consegue visualizar a melhor atividade das polifenóis oxidase é a temperatura de 50 graus. Ou seja, um pouquinho acima da temperatura ambiente. É o máximo, é o ótimo delas, certo? Então, a polifenol ele está relativamente presente em todos os estágios de desenvolvimento da planta, desde a sua formação, divisão celular, desenvolvimento, crescimento, amadurecimento, maturação e amadurecimento. Ela está em todos os estágios. Ela é formada desde o início lá do vegetal. No entanto, a atividade enzimática ela vai se manifestar de uma forma mais intensa ou não, de acordo com esses fatores aqui. E óbvio, né? Incluindo esses fatores, os fatores externos aí, como a gente falou. Aqui a gente tem no slide 5, todo mundo no slide 5. Tá. A gente tem aqui, por exemplo, a reação de modo geral, né? Então, o que acontece, né? Então, nós temos aqui as enzimas, uma vez entrando em contato aí com o substrato, na presença do oxigênio, você vai ter o complexo enzima-substrato. Então, o substrato vai entrar em contato com essa enzima mediante a presença do oxigênio. O que é visto em algumas literaturas é que a partir do momento que você tem essa interação enzima-substrato mediante a presença do oxigênio, a partir dali, eu não preciso mais de oxigênio, ok? E aí, depois de um determinado período, você vai ter apenas enzima e produto, que no caso entra aí como as quinonas, né? As oquinonas, que são os primeiros produtos da reação. Essas oquinonas são as substâncias incolores, né, sem cheiro, que são substâncias de alto peso molecular em relação ao substrato, que são substâncias que vão começar a interagir, formar alguns tipos de ligações com outros compostos fenólicos ali presentes ou com aminoácidos presentes no alimento. Então, todos os aminoácidos que estão presentes naqueles vegetais vão interagir quimicamente com essa oquinona e vão formar as melanoidinas, que são produtos de alto peso molecular também e que apresentam colorações escuras, né? Que são as melaninas, os pigmentos da nossa pele, né? Que aí, no caso, já é o pigmento que a gente consegue visualizar nos vegetais. Então, é esse o produto que a gente consegue visualizar. Ele pode ser formado via o complexo quinona e compostos fenólicos, e ela pode também ser formada a partir de quinona, complexo quinona e aminoácidos. E é por isso que o resultado, em termos de valor nutricional, é afetado com a reação, porque na formação da melanoidina, os aminoácidos eles ficam indisponíveis, já que vai ter esse complexo de quinona e aminoácidos, né, para formar a melanoidina. Então, você acaba tendo uma perda nutricional muito grande. Os compostos mais comuns que a gente encontra nos vegetais, né, que aí eu falei para vocês os flavonoides, que aí eu dei exemplo do resveratrol. Aí nós temos os taninos, a tirosinas, ácido cafeico e ácido clorogênico. Esses são os principais que você encontra nos vegetais em grandes proporções e que estão e que têm uma atividade, favorece uma atividade enzimática muito intensa nos vegetais.
Ok, meu povo? Amém? Amém, prof. Bom, então aqui nós temos as condições favoráveis, né, que a gente falou já um pouco, mas aqui só para deixar mais enfatizado, a gente tem a exposição do tecido ao oxigênio do ar, que é uma oxirredutase, ela vai atuar apenas na presença do oxigênio, lembrando que esse oxigênio ele é apenas um indutor da reação, ele vai apenas facilitar a reação. Uma vez acontecendo a interação enzima-substrato, não é mais necessária a presença do oxigênio, a reação ela vai se propagar de forma tranquila, a presença do substrato e a presença da enzima. Então, com base nessas condições favoráveis, é que a indústria começa a imaginar quais são as formas de você prevenir. E o que a gente tem hoje aí em termos de prevenção, a nível de indústria de alimentos e a nível de indústria farmacêutica, que utiliza alguns vegetais, algumas plantas para a produção de medicamentos, são esses aqui, né? Então, quais são as medidas preventivas? Óbvio, primeiro processo, evitar danos ao tecido, uma vez que quando você expõe esse tecido ao oxigênio, você já vai favorecer o processo de oxidorredução devido à presença do oxigênio, tá? Então, o oxigênio é o primeiro fator que vai favorecer a reação, certo? E aí, para que isso não aconteça, é importante que você não traga danos ao tecido. Um dano ao tecido, ele pode ser ocasionado de várias formas. No momento da colheita, às vezes tem pessoas que vão colher o vegetal balançando a planta ou batendo com alguma vara, né? O produto cai. Então, essas são formas de você favorecer o escurecimento enzimático. E a forma de você não favorecer é você tirando realmente aquele produto com a mão de uma forma que realmente ele não vai sofrer dano. Colocando em um ambiente onde não vai ter tombos, onde ele não vai ter nenhuma fissura, onde o ambiente, a caixa, ela seja realmente lisa e que as pessoas elas tendam a não apalpar o vegetal. Então, isso também é muito comum no momento da compra, né? As pessoas tendem a ficar palpando aquilo ali, você está favorecendo um rompimento do tecido vegetal, da proteção da parte externa do vegetal, né? Que é o mesocarpo. Então, querendo ou não, você já facilita ali a entrada do oxigênio, certo? Então, evitar danos ao tecido é uma das principais medidas para evitar o escurecimento enzimático. Lembrando que é o oxigênio que vai favorecer esse processo. Uma outra forma de evitar o escurecimento é quando você usa o branqueamento, que é uma técnica de pré-processamento muito usada na produção de alimentos de origem vegetal, pelo uso do calor. É um método físico, onde você aquece o alimento a uma temperatura abaixo de 100 graus por um determinado período. Tá? O branqueamento ele é uma técnica física que foi feita para evitar o escurecimento enzimático. É o principal objetivo dele. Ele pode ter outros objetivos secundários, como intensificar a cor, como evitar um pouco o crescimento de micro-organismos, mas o principal objetivo dele é evitar o escurecimento enzimático. Por que o branqueamento consegue inibir a reação de escurecimento enzimático? E quando a gente está falando em enzima, a gente tem que lembrar que existem dois parâmetros importantes, que vocês já sabem lá da bioquímica, que é fator pH e fator temperatura. Quando eu uso temperatura de aquecimento para inibir uma enzima, eu tenho que usar uma temperatura que eu sei que aquela enzima ela vai perder sua atividade nativa. Ou seja, ela vai perder a sua estrutura nativa. Então, a gente sabe que as enzimas, para que elas catalisem uma determinada reação, para que elas tenham uma atividade biológica, elas precisam estar numa estrutura 3D, né? Que é o que a gente chama de estrutura 3D, estrutura terciária, né? Que é quando ela tem toda aquela complexação de ligações, né? Que fazem com que ela fique muito cheia de ligações que fazem com que determinados sítios, especificamente o sítio catalítico, fique um pouco escondido, né? Então, é uma estratégia natural, né? Esse sítio catalítico, que é o sítio, que são os aminoácidos, que vão catalisar determinada reação. Então, aqueles aminoácidos, eles têm que estar preservados, para que apenas
a substância consiga interagir, a substância específica consiga fazer a ligação com esses aminoácidos para que a reação aconteça. Então, quando a gente fala em inibir uma enzima, em termos de temperatura, método físico, a gente pensa em mudar essa estrutura. Então, quando eu mudo a estrutura terciária ou a estrutura chamada como 3D e faço com que essa estrutura ela volte a uma estrutura primária, especificamente ou secundária, eu necessariamente mudo a função dela. Na verdade, eu tiro a função dela, ela não tem mais uma função nativa, né? Ela deixa de funcionar, vamos dizer assim. Então, o princípio do aquecimento é inibir a enzima via mudança de estrutura, tá? Então, quando eu desnaturo esta proteína, esse desnaturamento, essa desnaturação, nada mais é do que eu abrir essa estrutura, que vai fazer com que eu perca a sua atividade nativa, eu consiga inibir. Então, as polifenóis oxidases, elas são inibidas via tratamento térmico, quando eu uso uma temperatura acima da sua temperatura ótima. Deu para entender isso aí? Deu para entender, gente? Pô, vocês estão aí? Sim, bro. Bárbara, Fernanda, Marcos, Silane, vocês estão aí, meu povo? Estou aqui, Pro. Então, olha só, deu para entender como é que o branqueamento funciona, né? Na polifenol. Uma outra forma da gente também inibir a reação da polifenol é o uso de alguns compostos redutores, que aí, no caso, o princípio deles vai ser fazer ligação com o sítio catalítico da enzima. É o que a gente chama de ligantes, né? Então, eu tenho uma enzima na sua estrutura 3D, onde ela está preservando ali seu sítio catalítico, aí eu tenho um substrato que vai encaixar, né? E aí a reação vai acontecer. Quando eu utilizo algumas substâncias, né? E aí é a partir de testes que a gente sabe quais são essas substâncias, existem algumas substâncias que chegam ali e interagem com esse sítio catalítico, e aí a reação não acontece, né? Ou seja, ele impede que o substrato se ligue à enzima. Então, é o que a gente chama aí, por exemplo, de adição de compostos redutores, né? Então, a indústria de alimentos usa geralmente a base de enxofre, é o mais eficaz. São substâncias muito potentes quanto à inibição enzimática, né? É a base de enxofre mais usada comercialmente, os metabisulfito de sódio. Se vocês forem ver, em alguns produtos alimentícios de origem vegetal, tipo geleias, doces de um modo geral, eles levam metabisulfito de sódio. Ele tem múltiplas funções, né? É uma substância altamente tóxica, então impede o crescimento de micro-organismos e impede o escurecimento enzimático, porque ele é um ligante muito eficaz, né? É uma reação irreversível. Porque, por exemplo, no branqueamento, a reação ela pode não ser irreversível, tá? Ela pode voltar a escurecer. A estrutura terciária pode voltar pode voltar ao seu estágio inicial. Além dos sulfitos, existem alguns ácidos, né? Ácido ascórbico também atua como ligante nesse sentido aí. Um outro método é a imersão de frutas em soluções açucaradas ou salgadas. Essas substâncias e essa imersão em soluções diminui a superfície de contato do oxigênio com a enzima, com o tecido do vegetal. Essas substâncias impedem, né? Acaba que satura aquele meio, e isso faz com que o oxigênio tenha uma impossibilidade de penetrar no tecido. Uma outra medida importante é a redução do pH, que já é um fator intrínseco, lembrando que o pH favorável é entre 6 e 7,
Então, quando eu diminuo o pH, ou seja, eu aumento a acidez do alimento, eu consigo inibir a reação de escurecimento enzimático. E é por isso que grande parte das polpas de frutas, sucos de frutas, néctares, a legislação permite o uso de ácidos com esse intuito, de inibir o escurecimento enzimático. Tá? Você vai acidificar um pouco, inclusive você acidifica com o próprio ácido natural, usa o mesmo ácido natural do vegetal, ácido ascórbico, ácido málico, ácido cítrico, né, que é para manter o sabor e para inibir esse crescimento enzimático. Então, a redução do pH, geralmente na produção de alimentos, é feita com a adição de ácidos orgânicos naturais, que retira aquele pH ótimo, ou seja, a enzima ela não tem como atuar num pH desfavorável, né? E a eliminação do oxigênio. Em termos de produção de alimentos, a gente tem aí durante o processo, você não tem como eliminar o oxigênio. Geralmente, esse processo de eliminação do oxigênio, você tem como minimizar. Durante um corte, você colocar imerso na água, colocar no refrigerador, colocar uma imersão de frutas, mas são processos que são feitos durante a produção, mas não para armazenar. A forma de armazenar, de vender o produto sem o oxigênio, é o processo a vácuo. Que aí hoje a gente tem, por exemplo, mandioquinha vendida a vácuo, né? Tem gente que vende congelado no a vácuo. Esse a vácuo é feito com o objetivo de evitar o escurecimento enzimático. Tem também cenoura, já se vende assim, beterraba. Então, tem vários vegetais que já são comercializados no a vácuo, que é com o objetivo de evitar o escurecimento enzimático. Ô, prof. Oi, meu povo. Repete, por favor, a ação dos compostos redutores, só para anotar aqui. Tá bem baixinho o seu áudio, Vicente. Repete, por favor, a ação dos compostos redutores, só para eu anotar. A ação dos redutores, que a gente fala assim, substâncias redutores ou inibidoras, são todas as substâncias a nível de enzima que vão conseguir fazer ligações com a enzima, são ligantes, né? Eles vão reduzir a ação da enzima. Por quê? Porque são substâncias que conseguem fazer interações químicas com o sítio catalítico. Então, eles conseguem se ligar àqueles aminoácidos que catalisam a reação. Porque, se a gente for lembrar, a enzima, ela está no seu estágio nativo na estrutura 3D, né? Que é aquele emaranhado de ligações, aquele negócio parecendo uma bola lá, todo emaranhado de ligações. Mas os únicos aminoácidos que são responsáveis pela catálise estão lá no centro, escondidinhos. Às vezes, tem enzimas que têm apenas 5, 7 aminoácidos, 3 aminoácidos. Então, são pouquíssimos aminoácidos. É uma estrutura gigantesca, mas apenas aqueles 5 ali é que fazem o negócio acontecer. Então, o que a gente faz? A gente estuda substâncias que conseguem interagir com esses aminoácidos, que conseguem ligar a esses aminoácidos. E aí, quando isso acontece, você inibe qualquer reação. Você inibe a reação. Então, essas substâncias são chamadas de substâncias inibidoras ou redutoras. Elas vão atuar diretamente no sítio catalítico da enzima, impedindo que o substrato seja catalisado. Obrigado. Se essas substâncias estão ligadas a essa estrutura, o substrato não tem como ligar mais. Deu para entender? Entendi. Obrigado. As bases de enxofre, por isso que assim, o enxofre ele é muito presente ainda, né, na produção de alimentos. Infelizmente, muito presente, a partir do metabisulfito de sódio. Não vem com esse nome enxofre mais, né, gente? Vem os subprodutos do enxofre, que é o metabisulfito de sódio, por exemplo. Se vocês olharem, pega uma geleia como zona, vocês vão ver lá, metabisulfito de sódio, doce, metabisulfito de sódio, azeitona, metabisulfito de sódio. Os enlatados, de um modo geral, eles têm muito metabisulfito de sódio. É um produto ultraprocessado. Ah, mas só tem assim? Não. Existe aqueles que não têm. Por isso que é importante a gente ler o rótulo. Essas substâncias elas são altamente tóxicas. Mas por que se usa? Porque é uma das formas de inibir a reação de forma irreversível. Diferente do ácido, diferente do oxigênio. Porque se o vácuo
Se perder o vácuo durante o transporte, não sei se vocês já viram que às vezes tem alimentos no vácuo que você compra o produto no vácuo, daqui a pouco ele sai o vácuo, né? Você nem abriu, né? Pode acontecer a perda do vácuo. Então, é diferente de quando você tem a adição de ácido, o vácuo, o branqueamento, que são reações, que são medidas que não são 100% reversíveis, irreversíveis. O metabisulfito, ele é irreversível, porque ele faz uma ligação química, já foi. Essas outras não. Se eu branquear, ele vai se manter ali, aquela estrutura 3D perdeu a função nativa por um período, mas dependendo do tempo, pode acontecer dela se restabelecer. Ela vai se restabelecer novamente. Certo? E é por isso que os aditivos alimentares, eles ainda são muito usados, principalmente esses à base de enxofre, porque ele é muito eficiente em termos de escurecimento enzimático. E como a gente tem uma produção muito grande de alimentos de origem vegetal aí no mercado, a indústria que quer manter o produto mais de um ano no mercado, usa ele. Deu para entender? Deu para entender, Ludmila, Letícia, Sabrina, Vanete, Vicente? Lani. Lani fez uma pergunta aqui. Lani, deixa eu ver. Ô, Lani, me diga aí, qual foi a informação? Que agora que eu vi sua mensagem, você botou assim... Não, não se preocupe não, pode continuar. Você botou pode repetir essa informação? Qual foi? Mas faz tempo já, não tem problema não, olha a aula gravada. Mas foi sobre o assunto? Foi sim, foi sobre o slide anterior. Você lembra qual? Eita, só olhando. Mas deixa eu olhar a aula gravada. Gente, para a Lani, para todo mundo, se tiver a dúvida, falem no áudio. Porque a gente está dando a aula, aí como eu estou compartilhando, eu estou no slide, então eu fico só no slide, então eu não vejo. Só vou ver depois. E aí, no caso, você às vezes passa por cima da sua dúvida e aí você não vai lembrar mais. Então, vejam, falem sempre no áudio. É bem melhor para a gente e para vocês. Gente, alguma dúvida sobre isso aí? Lani, tem que lembrar aí da dúvida. Amém? Pronto. Gente, eu fiz umas questões para vocês sobre esse assunto. Só para a gente treinar mesmo. Então, eu vou compartilhar com vocês. E aí, a gente vai ter nosso intervalo, né? São 9h42, a gente tem 20 minutos de intervalo. Quando vocês voltarem, a gente faz essas questões. Aí, como é que vai ser essas questões? São 4 questõezinhas sobre a aula, porque a aula é bem pequenininha, né? São 4 questões. E aí, eu vou convidar algum colega para falar. Aí, caso o colega não queira falar, ele pode indicar um colega. Tá bom? Beleza. Beleza? Pronto, então vamos lá. 20 minutos de intervalo, aí na volta eu solto as questões. Deixa eu ver que horas. Tranquilo. 9h46. 9h46. 10h03. Professora, 10h03, isso. professora, Oi. Quem é? mas no caso a senhora vai dar tempo para a gente responder as questões? Vou sim. Ah, pronto. Viu? Pode ficar tranquila. Vai lá tomar água. 20 minutinhos a gente volta. Aí eu passo para vocês. Deixa eu parar aqui a gravação.